Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui começando mais um dos nossos papos ao vivo. A turma tá chegando e eu vou colocar aqui o nosso tema de hoje, né? Pra gente poder conversar. E aí, gente, olha só. Nosso tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ruptura institucional. É, Se eu espirrar, não se assustem, é alergia, eu tenho rinite, então de vez em quando eu dou umas espirradas e tá frio em Brasília, então eu tô dando umas espirradinhas de vez em quando, tá bom? Mas tá tudo certinho, tô me cuidando, tomei a vacina de gripe e tal, é mera rinite alérgica. Então, olha só, antes da gente começar, eu queria agradecer. Nós passamos a barreira de 1.430 seguidores aqui na nossa página. E isso tem a ver com vocês que acreditam nessa ideia, que acreditam nesse diálogo, que acreditam nesse debate e nesse esforço que a gente faz de maneira muito, muito honesta de todo dia conversar um pouquinho aqui sobre a análise de conjuntura diária, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem comprado essa ideia, que tem divulgado com seus amigos, que tem permitido que eu entre nas suas casas na hora do almoço, que tem me mandado fotinha almoçando, assistindo a nossa live. É realmente uma felicidade enorme para mim, tá bom? A segunda coisa que eu gostaria de dizer é: se você está aqui a primeira vez, esse papo acontece de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. A gente vai de meio-dia até meio-dia e 40. Eu falo ali uns 15, 20 minutos iniciais e depois a gente migra para responder perguntas, né? E aí as perguntas a gente pede que você coloque sempre nessa ferramentazinha aqui do Instagram, que tem uma interrogaçãozinha, você clica nela e a partir daí eu vou tentando responder todo mundo. Tem acontecido, felizmente, de algumas vezes eu não conseguir responder todas as pessoas por serem mais perguntas que o tempo, eu agradeço, mas aí eu vou agregando, tentando escolher perguntas que respondam mais de um questionamento, tá? Porque às vezes os questionamentos são coincidentes. Um outro ponto importante é que se você tem curiosidade de assistir às lives anteriores, elas estão aqui no IGTV, mas elas estão agregadas no meu canal do YouTube, que é Creomar de Souza, e lá tem outras coisas, outras participações que a gente faz também em mídia, que eu creio que vale muito a pena olhar. E, por fim, se você tiver interesse em entender como funciona essa lógica de análise política, de risco político, tem a minha consultoria, que é a Dharma. Aqui no Instagram ela tá registrada como Dharma Politics. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, nós estamos em todas as redes sociais, menos o TikTok. Você pode ir lá e seguir o conteúdo da Dharma também. A gente libera de vez em quando alguns materiais públicos que são bem legais, tá bom? Eu acho que vale a pena a gente pensar e refletir. E o último recadinho, que na verdade é mais um pedido, eu peço muitas coisas a vocês e eu sempre sou atendido. Tem um símbolozinho aqui embaixo que é um aviãozinho. Eu gostaria de pedir que você apertasse esse aviãozinho e convidasse os seus amigos, né, de Instagram para assistirem a nossa live. Então, se você quiser fazer isso agora, eu até espero um minutinho, né? Porque quem está aqui, a gente tem que começar a conversar. Eu espero um minutinho, enquanto você aperta o aviãozinho, convida a rapaziada para que as pessoas venham aqui agregar e fazer parte do nosso diálogo, tá bom? E faz o TikTok. Eu não tenho adolescência suficiente para fazer TikTok, gente. TikTok eu tenho uma resistência ainda, tá? Mas quem sabe um dia. Se alguém me convencer a fazer um TikTok, eu faço, mas há uma certa resistência à ideia do TikTok, né? Mas enfim, já tenho rede social demais, é infodêmico esse troço, você fica doido. Então eu prefiro ir tranquilo. Já tem gente me oferecendo ajuda para fazer um TikTok. Olha aí que coisa. Obrigado, Jéssica, querida. Bom você estar aqui. Então, pessoal, olha só.
Por que eu estou falando de ruptura institucional hoje, né? A Stephanie não está aqui, Isa. Eu acho que se tem uma pessoa que não vai apoiar o TikTok é ela. Eu tenho certeza, tenho certeza. Vamos torcer. Se ela entrou aí e pilhou no TikTok, já era. Mas enfim, eu espero que não. Enfim, fiquei preocupado agora. Então, gente, vamos lá, vamos pensar. O que está acontecendo com o nosso país, né? O que de fato tem gerado dificuldades para a gente entender, compreender e pensar o Brasil, e o que tem feito efetivamente com que as forças políticas no Brasil tenham entrado nessa espécie de corrida ou de marcha em torno de um determinado tipo de insensatez, em torno de um determinado tipo de comportamento que é insensato, por assim dizer, né? Se vocês viram o dia de ontem, aconteceu, a semana foi marcada por emoções dúbias, né, na verdade, vamos dizer isso. Nós tivemos que ontem uma operação da Polícia Federal, a partir de solicitação do ministro Alexandre de Moraes, bateu muito forte em uma série de blogueiros independentes, né, do pessoal que efetivamente ficou muito célebre de 2016 para cá, vendendo essa percepção conservadora da realidade, em algum sentido tendo muita proximidade com o presidente da República. Só que no dia anterior, né, a Polícia Federal também tinha feito uma ação contra o governador do Rio de Janeiro. E eu me lembro até de uma pergunta aqui na nossa live, que era: a Polícia Federal está aparelhada? Né? E isso deixou os humores muito mexidos. Então, o que a gente tem tido cotidianamente em termos de política brasileira? Muita emoção, muita emotividade, muitos humores e muita desconfiança, né? E essa desconfiança tem um elemento fundamental que é drenar, em determinado sentido, a credibilidade das instituições, né? E isso efetivamente é um elemento muito perigoso quando a gente está pensando em uma lógica de qualidade de democracia, né? Porque o que faz a democracia funcionar, gente? O que faz a democracia funcionar é a minha ação, a sua ação, a ação de todo mundo que está assistindo, a ação das pessoas que nem sabem que essa live está existindo, a ação das pessoas que estão na rua, de acreditarem que o melhor jeito de resolver confrontos políticos é via diálogo. A ideia fundamental da democracia é que você troca a contagem de cabeças pela contagem de votos. Significa dizer o quê? Você abre mão da ideia de que violência é o que resolve a solução de qualquer dilema político, e você parte do princípio que é o diálogo que resolve, e aí você tem instrumentos de controle que vão efetivamente criando um balanço para fazer com que a gente tenha o melhor dos mundos. E aí eu vou usar aqui uma frase do Winston Churchill, né, que é: a democracia é o pior dos sistemas políticos, à exceção de todos os outros. Que significa dizer o quê? Apesar de todos os seus problemas, na democracia você pode efetivamente conseguir construir uma lógica em que você defenda seus interesses, em que você exponha suas opiniões, em que você se proteja de eventuais excessos. Esse é o panorama. E o que tem acontecido no Brasil em algum sentido? Nós temos que no Brasil, em algum sentido, isso já vem agravado de 2013 para cá, e parece que a gente está entrando em uma situação em que há uma erosão cada vez maior dessa percepção, há um divórcio entre a cidadania e a representação. Quando eu estou falando de representação, eu estou falando da presidência da República, do legislativo, eu estou falando do judiciário também, tudo aquilo que é institucional e que tem pessoas ocupando posições institucionais ali. Em algum sentido, de 2013 para cá, a gente vem sofrendo um processo de desgaste continuado na ideia de que as instituições são os melhores meios de resolver os problemas. E isso tem sido estimulado por quê? Isso tem sido estimulado pelo descontentamento de grupos políticos acerca do papel que as instituições realizam, né? E aí a gente pode voltar no tempo e dizer, por exemplo, o seguinte: a gente pode voltar no tempo e dizer que durante o processo que resultou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, grupos políticos que eram favoráveis à presidente Dilma Rousseff diziam que as instituições estavam funcionando em uma lógica enviesada, né? E ao estarem funcionando em uma lógica enviesada, isso gera um contágio,
sobre a sua militância, e essa militância passa a acreditar menos nas instituições, tá? Não por coincidência, mas como prolongamento ou como mudança de página, hoje a gente tem um fenômeno semelhante em uma lógica reversa. O que é que eu estou querendo dizer? Grupamentos políticos que apoiam o presidente Bolsonaro começam a dizer que as instituições, na verdade eles já começaram há algum tempo, dizem continuamente que as instituições não funcionam, que elas não são o melhor jeito de resolver os problemas. E aí o que acontece? Se você tem duas posições políticas que em algum momento, né, mesmo estando em campos ideológicos opostos, em algum momento tem uma percepção comum, e aqui especificamente a gente está trabalhando com as convergências do discurso do bolsonarismo de um lado e do petismo-lulismo de outro, né? Reparem como há pontos de convergência. E aqui eu vou dar um, por exemplo. Ambos os lados acham que a Globo não é confiável, né? Assim, ambos os lados têm uma ideia de que a Rede Globo tem um interesse que é outro, mas que é sempre contra esse grupamento político. Olha que interessante, né? É só você buscar no tempo. Você vai lá na época da queda da Dilma Rousseff, você tinha muitas críticas desse grupamento petista dizendo que efetivamente a Globo conspirava contra o governo. E hoje, quando você vai ao argumento do bolsonarismo, o argumento diz que a Globo conspira contra o governo. Então, ou nós temos que a Globo é um ente anarquista conspirando contra todos os governos, né? Ou, efetivamente, esses grupos políticos conseguem construir uma lógica de que falar mal da Globo atrai militância. Então, se atrai militância, eu sigo falando mal da Globo porque atrai militância, né? Então, isso é um elemento. Um outro elemento é dizer que há uma espécie de ataque ou conspiração das instituições contra um ente político específico. E aqui, especificamente, eu vou entrar num pedacinho, que é entender a narrativa, fazer uma espécie de diagnóstico da narrativa do presidente Bolsonaro até o momento. A narrativa do presidente Bolsonaro tem 3 elementos que são muito importantes para a gente entender até esse presente momento. Ela é de confronto, isso quer dizer, a narrativa é confrontacionista, o presidente quer o tempo todo bater de frente com alguém, né? A narrativa é emocional. Ela é emocional por quê? Porque ela evoca o presidente sempre que pode, evoca para si uma lógica que está baseada num sentimento popular de humildade, que é: o presidente é um homem imbuído de um propósito que é quase divino, e esse propósito que é quase divino precisa do apoio do povo para avançar. E aí o presidente reverbera as emoções, né? Num estilo diferente. Por exemplo, o Lula reverberava emoções quando era presidente no sentido mais emotivo, emocional, chorava, algo do gênero. O Bolsonaro reverbera emoções com a ideia de uma certa agressividade. E terceiro, né? A narrativa do Bolsonaro tem um apelo popular muito forte que alguns vão chamar de populismo. Ela é voluntariosa populista, quer dizer, ele está o tempo todo tentando fazer uma ligação direta com a população para a partir daí construir uma determinada árvore narrativa, certo? Esses 3 elementos, então, convergem em uma lógica que é muito clara até o presente momento para mim. A lógica é: o governo precisa de inimigos de ocasião, porque são os inimigos de ocasião que fortalecem a militância. E uma vez que a militância está fortalecida, o governo sempre tenta subir o tom no confronto com esse inimigo de ocasião. E aí vamos tentar fazer em exercício de memória. Eu peço para que vocês venham comigo para que a gente faça esse exercício de memória para tentar lembrar quem são os inimigos de ocasião da narrativa política do presidente até aqui nesses tempos de pandemia, né? No início era a própria ideia de que a pandemia seria uma pandemia, né? O primeiro movimento é o movimento de negação da pandemia como pandemia, é a ideia de que é uma gripezinha, de que não vão morrer mais de 2, 3 mil pessoas e que a gente não pode parar a vida por isso, tá? No segundo momento, esse inimigo vira os governadores e os prefeitos que partem para a justiça para se defender do governo, porque eu acho que o governo não está se movendo. No terceiro momento vira o Mandetta. E aí a gente tem umas 3, 4 semanas em que o embate é bolsonarismo contra o próprio ministro da Saúde do presidente. Tudo bem? Depois disso, resolvida essa questão do Mandetta,
você tem novos inimigos. E aí, quando o Mandetta sai de cena, o inimigo vira o Rodrigo Maia. E aí você tem um período de tempo em que há um confronto explícito da narrativa bolsonarista contra o presidente da Câmara dos Deputados. Quando o governo consegue os votos para barrar um eventual processo de impeachment via a cooptação do Centrão para dentro da sua base, diminui-se o tom acerca do Rodrigo Maia e aí você precisa de um inimigo novo. O inimigo novo vira, primeiro, o Celso de Mello, por causa da questão do vídeo da semana passada, né? E agora o ministro Alexandre de Moraes pela operação da Polícia Federal do dia de ontem. E aí vem todo esse arco de inimigos, tem uma narrativa comum. A narrativa comum é de que há um espaço, há uma ideia de conspiração dos outros entes institucionais e uma invasão das prerrogativas presidenciais, né? Cujo objetivo fundamental é impedir que o Bolsonaro governe, porque o Bolsonaro, na narrativa do Bolsonaro, é um ente que quer transformar o Brasil a partir dos 58 milhões de votos que ele recebeu. Tudo bem? Feito isto, o que nós temos efetivamente? Feito isto e avançado este processo, efetivamente nós temos o quê? Uma lógica em que o choque entre as instituições se torna continuado. E aqui, quem tem assistido essa live comigo, basicamente a gente trabalha com uma ideia que é mais realista do ponto de vista político, ao dizer o seguinte: as instituições, em quase nenhuma democracia, as instituições funcionam de maneira harmônica, né? Significa dizer o quê? O executivo, o legislativo e o judiciário nunca tem nenhum tipo de choque, de embate. Isso é uma falácia, gente. Significa dizer o quê? Em todo lugar do mundo onde o executivo toma uma medida e ela é barrada no legislativo, ou o legislativo toma uma medida, ela não é sancionada no executivo, ou onde o confronto entre o executivo e o legislativo é resolvido pelo judiciário, você tem choque, você tem coices institucionais, né? A questão fundamental aí é saber como esses coices institucionais, eu estou usando essa alegoria para ficar bem claro, a questão fundamental aí a saber é como esses coices institucionais são efetivamente internalizados por cada um dos entes, né? E se os entes se incomodam ou se respeitam as decisões que estão na regra do jogo a partir dos coices institucionais, tá? E aí, nesse aspecto, quando a gente está pensando o Brasil na atual conjuntura, o que nós vimos nos últimos dias, né, com as operações da Polícia Federal? No primeiro dia, o receio dos entes institucionais de que, de fato, né, o presidente da República tivesse conseguido aparelhar politicamente a Polícia Federal e que os governadores seriam, a partir daí, caçados pela ação e vontade política do presidente de erradicar os seus inimigos. Eu achei essa conclusão precipitada, né? E no dia seguinte, o jogo virou, né? E todo mundo passou a achar que o STF está perseguindo o presidente e os seus grupamentos políticos e que o STF quer eliminar a presidência. Eu acho que essa interpretação também é precipitada. O que nós vemos no atual momento é que há uma necessidade de ajuste e uma falta de vontade de todos os entes envolvidos no jogo de fazerem um ajuste. E aí surgem dois elementos que são importantes. Na verdade, um elemento que é importante, que o deputado Eduardo Bolsonaro falou ontem, né, em uma live, que era uma espécie de desagravo a um dos blogueiros que foi afetado pela operação da Polícia Federal, em que ele usou a frase que era a questão não é saber se haverá ruptura institucional, a questão é saber quando haverá ruptura institucional. E aí, especificamente, para avaliar isso, a gente precisa lembrar que a política é feita de narrativas e tem uma realidade. As narrativas podem ser construídas de maneira efetiva para vender ou balizar um determinado tipo de impressão. Mas como esta é uma live de análise e não de militância política, minha função aqui não é ser alarmista, minha função é tentar entender o que está acontecendo. E o que acontece nesse exato momento? Acontece nesse exato momento que os entes institucionais se movimentam, eles têm interpretações, vamos lembrar que as instituições são pessoas, no fim das contas, e em algum sentido há uma espécie de reação, né,
de alguns entes institucionais a elementos que vêm sendo percebidos como geração de incômodo pela narrativa do presidente, né? E isto efetivamente tem gerado algum desconforto para quem analisa a conjuntura política brasileira. Quer dizer o quê? Efetivamente nós temos uma marcha de insensatez e vaidade, né? De um lado, a presidência da República marcha na ideia de que confronto mantém militância, então sempre vai fazer confronto para manter militância. De outro lado, outros entes institucionais reagem. Eu não vou entrar aqui, e está tendo um debate muito interessante nas redes, sobre a constitucionalidade da operação de ontem. E eu não vou entrar nesse debate porque eu não sou advogado, eu não sou jurista. Mas efetivamente há uma necessidade identificada do judiciário e do legislativo de entenderem o papel das notícias falsas, né, e da articulação de determinados tipos de militância no ambiente político e a influência disso sobre os processos eleitorais. Isso está sendo feito hoje pela CPMI das fake news, que é uma que eu falei antes de ontem, quando eu falei de militância, né? Foi ontem que a gente falou de militância, nem lembro mais. E isso está sendo feito também via uma investigação que está no STF a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O fato fundamental, pessoas, é que a partir do momento que a gente tem instituições que foram programadas para funcionarem dentro de uma certa normalidade, a partir do momento que o presidente ganha a eleição, quando o presidente ganha a eleição e age numa lógica de campanha, isso alimenta uma instabilidade. E esse alimento de instabilidade é o que agrava a situação de descrença nas instituições. Que no fim das contas não é bom para o presidente também não, tá? Assim, eu creio que vale essa avaliação da narrativa do presidente. O presidente e seu grupo político acham que uma narrativa que descredibilize as instituições é boa para eles ao fim do dia. Mas também não é, porque no fim eles são parte do jogo institucional. Então, o que eu estou querendo dizer? E eu disse isso mais cedo hoje com um amigo. Esse tipo de processo, os livros de história, por exemplo, até dizem como começa. Mas nenhum de nós sabe como termina. Inclusive aquele que pode estar pilhando o processo. Então é importante pensar essas questões. E aí, passando para as perguntas, eu creio que é um desbalanceamento entre os poderes sim, tá, Rafael? No Brasil aqui tem um comentário aí do Rafael. A desigualdade desbalanceada nos três poderes? Há uma desigualdade desbalanceada nos três poderes, sim. Sobretudo pelo fato de que o Brasil, pegando o judiciário como exemplo, é um país em que tem uma tradição de que decisão judicial você não cumpre, você recorre, né? Então você vai recorrendo. E isso leva um problema. Assim como, de outro lado, a percepção do cidadão comum acerca do legislativo é muito ruim. As pessoas sabem pouco o que é o legislativo. E aí elas não conseguem entender. E aí algumas vezes os legisladores também fazem um ótimo trabalho em destruir suas próprias reputações. E de outro lado, há um excesso exagerado de expectativas acerca das capacidades do executivo. Isso quer dizer, as pessoas acham que estão votando. Esse é um ponto. Tem um livro muito antigo que eu gosto que se chama Sua Majestade, o Presidente do Brasil, que foi feito por um diplomata americano no Brasil no início da República. E ele diz o seguinte, que as pessoas escolhem um presidente, mas estão pensando em um imperador, né? Em alguém que absolutamente tome as decisões. E isso não vai acontecer, né? Isso não acontece dentro de um prédio constitucional. Então, tem essa dificuldade, que é a ideia de que você vota no presidente, e as narrativas presidenciais nas eleições vendem isso, de que você está votando em alguém que vai resolver todos os problemas de automático por mera vontade. E aí é importante lembrar, o presidente da República no Brasil tem muito pouca capacidade de construção. Ele tem capacidade de destruição, né? A capacidade de destruição da presidência é alta, mas a capacidade de construção é baixa, né? E isso gera uma dificuldade, tá? Então, acho que esse é um elemento importante aí. Vamos passar aqui para as perguntas. Tem muitas perguntas, eu agradeço, né? Eu vou começar... Vou começar aqui pelo... Então, a pergunta do Pedro aqui, né, foi a primeira a ser postada. Professor, as narrativas do presidente tendem a legitimar com eleitores ações fora da lei? Então, eu acho que o jogo é perigoso. Eu espero que não, tá? Assim, até o presente momento,
Vamos lembrar o seguinte, quem define se uma ação está fora da lei ou não é o judiciário. Até o presente momento, o judiciário não identificou nada que seja considerado como fora da lei. Há, obviamente, a preocupação de quem está no jogo político de que algumas ações gerem percepções preocupantes. E aí, nesse aspecto, a narrativa do presidente tem sido muito eficaz e foi, até o presente momento, ele pode ter falado alguma coisa agora e aí quebrou a gente, né? Porque eu tô na live e a TV tá desligada. Mas assim, até o presente momento, o presidente, sempre que ele cruzou a linha de alguma fala, ele depois recuou e pediu desculpas. Ou ele pôs alguém para fazer a fala, que é, por exemplo, a carta do general Heleno na semana passada sobre a questão do telefone celular. Ou a fala do filho dele falando de ruptura institucional. O presidente por si não faz, porque obviamente tem uma estratégia de contenção de crime de responsabilidade em termos de fala. Mas o efeito disso sobre a militância é sempre uma questão preocupante. Vamos lembrar o seguinte, a gente conversou isso essa semana, né? Militâncias são emocionais. E pessoas que são absolutamente guiadas por emoções têm ações emocionais, que podem, inclusive, em algum momento, a gente espera que não, por isso que a gente tem espaços como esse de diálogo, podem, inclusive, descambar em violência. Tá? Vamos na próxima aqui. Obrigado pela pergunta, Pedro. Vamos aqui. Pergunta da Isabela. Há alguns parlamentares que mesmo contrariamente à ideologia do Bolsonaro, mas que estão se posicionando contrário ao STF, né? E o restinho da pergunta não veio, Isabela. Eu creio que há uma grande controvérsia acerca dessa ação do STF, né, do dia de ontem. Eu tenho lido alguns juristas e aí eu preciso ser honesto e humilde e dizer, olha, eu não sou jurista, então eu não vou emitir um parecer, tá? Eu não vou emitir um parecer sobre a constitucionalidade ou não da ação, porque aí isso contrariaria toda a minha ideia de fazer isso aqui. E a minha ideia é de fazer sempre o diálogo mais honesto e responsável possível. Agora, é fato que há uma série de... há uma série de questões que têm despertado interpretações jurídicas diversas sobre o que o ministro Alexandre de Moraes pediu ontem, né? E essa movimentação é interessante, porque ela pode resultar, em algum sentido, em algum tipo de construção de consenso, dizendo, olha, isso aí a gente não pode concordar. A questão fundamental do consenso, para mim, é que o consenso só existe quando todo mundo quer consensuar. E até o presente momento, me parece que a estratégia de fala do presidente da República como governo é de não estabelecer consenso, né? E isso tem um efeito prático em termos de estabilidade institucional, tá? Vamos aqui. Tem uma aqui. Tem uma do nosso querido professor André, né? André, eu vou abrir de novo aqui que não dá para ler tudo, cara, é grande. E eu acho que eu tô com vista cansada. Você enxerga um espaço para recrudescimento do discurso totalitário e consequentes atos práticos? Ou se tratam de blefe? Gente, primeiro aqui fazer uma menção ao professor André Lopes. É um baita entendedor de constitucionalismo, assim, é um cara que dá aula em cursos preparatórios aí, publicou no Estadão essa semana, é um cara muito bom para entender esse problema pelo ponto de vista jurídico constitucional, tá? André, até o presente momento eu vejo as falas como blefe, né? Eu fiz inclusive uma alegoria hoje de manhã em uma reunião, que era a seguinte: lembra de quando você está em uma festa, né? E aí você vê uma pessoa que você acha muito bonita e teoricamente as pessoas vão dizer para você, você não tem chance, não vai lá, né? E você vai e dá certo, você está blefando, né? Em algum sentido, eu creio que a narrativa do grupo político do presidente Bolsonaro até o presente momento tem um componente de blefe, né? Tem um componente de, olha, eu vou jogando, se colar. A questão é uma aposta que, na minha percepção, né, é perigosa porque ela gera mais danos do que benefícios. E aí eu não estou falando que ela gera mais danos que benefícios para o grupo político. Ela gera mais danos que benefícios para o país como um todo. Porque eu trabalho com risco político, né? Risco político significa dizer o quê? Quanto mais instável é o país politicamente, mais longe o investidor está. E se o investidor está longe, de fato, todos nós ficamos mais pobres. Esse é o resumo da ópera, né? E eu creio que esse é um elemento importante para a gente pensar, tá bom?
Aqui tem uma pergunta do Josué, né? Qual a influência do olavismo na percepção das instituições? Josué, eu creio que esse grupo mais próximo do presidente Bolsonaro, que aderiu muito fortemente às ideologias do Olavo de Carvalho, tem a ideia de que as instituições precisam ser revolucionariamente refeitas, né? E me parece que é nesse sentido que toda a narrativa está construída. Ela está construída numa ideia de uma espiral revolucionária para estimular um confronto continuado com as instituições até que esses outros entes institucionais desistam. E aí a ideia feita, em termos de argumento, por exemplo, ela tem argumentos muito simples, mas muito eficazes. Quer ver um argumento muito simples, mas muito eficaz dessa narrativa? É dizer, eu posso andar nas ruas. Vem andar nas ruas também para ver o que acontece. Como se aquelas outras pessoas não andassem nas ruas. Todo mundo anda na rua, gente. Menos agora, né? Que tem pandemia, a gente não tá andando tanto na rua. Mas todo mundo vai à rua. Todo mundo vai à rua. Mas o argumento tem um apelo emocional que pega o desavisado e diz, olha, não, tá vendo? Ó, o cara ali vai na rua, os outros não vão, não. Todo mundo vai à rua. Entende? E por quê? Eu faço esse argumento para vender a ideia de que há uma lógica de bem contra o mal, né? Que em termos políticos práticos nunca é boa, porque eu digo que tem o bem contra o mal, eu sou bom, você é mal, o único jeito é se livrar do mal. E eu acho que esse é um problema hoje do cenário político brasileiro, tá? Obrigado pela pergunta, meu velho. Vamos seguir aqui, tem mais uma, tem muita pergunta. Vamos aqui. Tem uma pergunta do Leandro, né? Qual o risco de ruptura diplomática com outros países caso haja uma ruptura institucional no Brasil? Leandro, eu não sei te dizer. Não sei te dizer do risco de ruptura diplomática, porque isso é uma resposta que vai depender do fato. O que eu estou querendo dizer? Sua pergunta tem um elemento de contrafactualidade, né? Quer dizer o quê? Se acontecer tal coisa, o que pode acontecer? E aí eu não sei te dizer, né? O que efetivamente a gente tem como evidência hoje é que nessa lógica do amigo-inimigo que está muito presente na narrativa do governo, tem inclusive um movimento que eu acho perigoso do ponto de vista de política internacional, que é uma confrontação, é uma provocação continuada à China. Então, por exemplo, se você olhar uma foto, assistir o vídeo no Twitter da live de ontem, em que o deputado Eduardo Bolsonaro participou, tem lá ao fundo uma bandeira da China nacionalista e um hashtag dizendo Viva Taiwan, que é uma provocação expressa ao governo chinês. E aí, há necessidade concreta de provocar o governo chinês? Não, porque é o nosso principal parceiro econômico, mas há uma necessidade de criar elementos de agregação da militância. Aí você agrega a militância, por exemplo, com a ideia anticomunista, anti-chinesa. Esse diz, olha, essa é a turma que é anti-China. E isso gera um impacto, entendeu? Acho que é esse o ponto. Vamos aqui, mais uma. Aqui tem uma pergunta do meu querido amigo Gabriel Chavegatti, excelente advogado. Gente, precisa de um advogado, procurem Gabriel Chavegatti. Você sente que as falas estão ficando mais radicais ou inflamáveis? Gabriel, eu acho que as falas estão ficando mais inflamadas, sim. E muito na ideia do tentativa-erro. Isso quer dizer, eu subo o tom e vejo a reação. Eu subo o tom e vejo a reação. Eu creio que a grande diferença do que aconteceu ontem é que até o presente momento, esse grupo político que dá suporte intelectual, estratégico e de militância ao presidente Bolsonaro nunca tinha sido alvo de nenhum tipo de ação do Estado. O que eu estou querendo dizer aqui? Outros tipos de militância, o MST, por exemplo, os sindicatos, no curso da história do Brasil, foram alvos de ação do Estado brasileiro. Em momentos diversos, por características diversas. E eu não estou entrando aqui na bola dividida das motivações das ações. Tá? Agora, de fato, esse pessoal nunca havia sido alvo de uma ação do Estado. O máximo que aconteceu foi algum tipo, por exemplo, de medida, por exemplo, como uma convocação para ir numa comissão no Congresso. E aí a gente está falando aqui da CPMI das fake news, por exemplo, né? E aí o cara é convocado, ele vai, ele presta depoimento, mas isso não cria um constrangimento. Em alguns casos vira até plataforma de agregação de militância, né? Agora, ontem, pela primeira vez, esse pessoal sentiu o peso do Estado. E aí vem... Isso vai gerar que tipo de reação? A primeira reação, que foi uma reação emocional, foi um assinte à liberdade de expressão.
E aí, eu quero até conversar sobre isso um dia aqui. Liberdade de expressão e responsabilidade de expressão. Efetivamente, isso gerou um impacto, né? Assim, os caras se sentiram ofendidos no direito dele de expressarem opiniões. Isso é um ponto. Agora, de outro lado, que é o argumento que o ministro escreveu sobre isso, tá? O ministro se posicionou. Ele disse que liberdade de expressão não pode ser confundida com a propagação de notícias falsas. E aí é o ponto. Eu não sei se a turma propaga notícias falsas, né? Porque quem sabe isso, a minha função responsável aqui, nesse diálogo com vocês, é dizer: quem determina se alguém está propagando notícias falsas ou não é a justiça. E se eu acredito que a justiça é o melhor jeito de resolver os problemas, eu tenho que acreditar na justiça, né? A ação de investigação vai dizer em algum momento se os caras propagavam notícias falsas ou não. E aí o juiz julga. Agora, o resultado que a gente tem efetivamente é que, de fato, isso gerou um impacto na narrativa e fez o tom subir. Os resultados disto é a gente saber se eles vão ter a capacidade de construir alguma narrativa ou de pedir desculpas ou de retroagir. A gente não sabe. Mas o fato efetivamente é que ontem a gente viu um passo que colocou esse pessoal em uma posição ruim, né? Teve até um desses militantes que foi para frente do STF, ficou xingando o ministro, né? Mas aquilo para mim me parecia bem a ideia de que eu gostaria muito de ser preso ou presa para poder ter isso na minha carteirinha e dizer que foi torturado pelo Estado. Porque a lógica é revolucionária no fim do dia, né? Então esse elemento é importante. O Marcos escreveu aí um comentário importante, tá? Bem interessante. Vamos lá. Vamos mais uma aqui. Vamos numa da Flávia. O uso do Twitter neste momento mais ajuda ou mais atrapalha? Flávio, eu uso o Twitter. Mas eu tenho tomado cuidado de nem tudo que eu... De não seguir todo mundo, de não responder todo mundo. Tenho tomado algumas precauções. Eu creio que entra bem no contexto da infodemia, sabe, Flávio? Assim, a gente tem o fato tem tanta informação que às vezes gera dificuldade de verificar o que é verdade e o que é mentira. O importante de fato aí pra gente o que eu acho que é importante de fato pra gente nessa questão do Twitter é ter a responsabilidade de saber que é bom verificar a fonte. Então, por exemplo, se eu quero saber como o ministro defende a sua própria ideia, a sua própria tese, é bom buscar a fala do ministro. Se eu quero entender alguém que diz que isso é inconstitucional, eu vou buscar alguém que entenda de constitucional. Porque não adianta, por exemplo, vamos colocar nesses termos. Não adianta eu, por exemplo, emitir parecer dizendo que uma ação é constitucional ou inconstitucional. Eu não sou a pessoa habilitada para isso e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu sou habilitado para fazer análise de risco político. Isso eu sou habilitado para fazer, né? Para definir se uma ação é constitucional ou não, eu tenho que, por exemplo, conversar... Vou citar os advogados que estão aqui, ó. Tem minha amiga Janaína Ramos, que está aqui. Tem meu amigo Gabriel Chavegatti, que está aqui. Tem o professor André Lopes, que está aí. São juristas. Esse pessoal consegue avaliar. Eu não consigo avaliar. Eu consigo avaliar movimento de forças políticas, entende? E eu creio que falta isso nesse momento de infodemia. As pessoas estão buscando referências em pessoas que não são referências sobre uma determinada temática, né? E eu entendo que as pessoas têm o direito de procurar quem elas quiserem, mas isso tem um custo. O custo é uma informação que não é boa. Por exemplo, eu tenho a capacidade de dizer um tratamento que cuide de unha encravada? Não, eu não sou especialista em pés, entende? Acho que esse é um ponto, tá bom? Obrigado pela pergunta, querido. Tem a Priscila que tá aí também, gente. Priscila é uma advogada excelente. Priscila, Pri, beijo. Eu vi você aí agora, colocando o zoinho. Então, quero recomendar também. Se tiver dúvida sobre direito, fala com a Pri também. Vamos aqui.
Vamos aqui no papel das decisões monocráticas. O Marcos, valeu, cara. Tem várias perguntas suas, mas o tempo não vai me permitir responder todas. Então vou focar nessa aqui, né? As decisões monocráticas do judiciário demonstram um legislativo fraco? Marcos, eu não sei se elas demonstram um legislativo fraco, tá? Eu sei que a decisão monocrática é um processo que está dentro da norma e ela coloca um limite, ou melhor, faz a gente pensar sobre um elemento fundamental, que é a percepção daquilo que eu chamo de senso comum sobre as instituições. Quando a gente pensa nas instituições, o senso comum faz a gente achar que as instituições são prédios enormes em que não tem gente dentro e que as pessoas são doutrinadas pelo prédio. Mas é o contrário. As instituições se movimentam de acordo com os critérios que aquele que ocupa a cadeira coloca, né? Por exemplo, a presidência por si não é bonapartista. Bonapartista é o presidente Bolsonaro e o grupo político dele, que são voluntariosos, né? O STF não é investigador por si. Investigador é o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu um posicionamento de tentar entender a correlação entre posicionamento político, notícias falsas e outras ações. O legislativo não é pouco eficaz ou o legislativo por si não tem preferência ou não pelo pedido de impeachment. Quem tem preferência ou não pelo pedido de impeachment é o presidente da Câmara, à medida que ele avalia a situação política e vê a possibilidade de avançar ou não com o pedido, entende? Eu creio que esse papel do indivíduo na cadeira é algo importante e pouquíssimo explorado. Pouquíssimo explorado. Infelizmente... Beber uma aguinha aqui, meu velho? Infelizmente, a gente tem uma profusão de interpretações que não levam em conta as mentalidades das pessoas e as emoções das pessoas nos processos de ação, né? Agora, de fato, a gente tem um desafio enorme. A construção de uma democracia é um desafio enorme, porque ela exige envolvimento. E talvez essa seja a grande lição que fica para o Brasil hoje. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, tem muito mais perguntas do que a minha humilde capacidade de responder. Então eu vou pegar uma aqui, eu vou escolher uma. Eu vou escolher uma aqui da Isa Torniquist, e vou enlaçar com a do Dudu França, da Lidiane e da Flávia. Vou tentar fazer uma juntada de respostas, né? Professor, você acredita que os partidos políticos são os maiores filtros para demagogia e extremismos? Isa, eu acredito que as pessoas são os maiores filtros para demagogia e extremismos, né? É a ação individual de cada um que pode, em grupo, romper com demagogia e extremismo. O problema fundamental é que a demagogia e o extremismo são reações emocionais, né? São reações emocionais para momentos de crise. E como o Brasil vem em uma crise após a outra de 2013 para cá, efetivamente a gente sofre com o fato de que as instituições não têm tido a capacidade de resolver as crises, ou as pessoas nas cadeiras das instituições não têm tido a capacidade de resolver as crises como elas se colocam. E isso efetivamente faz com que esse processo de balança entre os poderes, chegando aqui na pergunta do Dudu, esse processo de desbalanceamento entre os poderes causa a impressão de que a gente está na beira do abismo, quando na verdade é um processo natural, né? Um ponto importante me parece ser que, de fato, a sociedade brasileira nunca foi acostumada com uma ação em que efetivamente as instituições tivessem que disputar poder e prerrogativas, e é isso que a gente está vendo agora. Se isso termina de uma maneira estável, de uma maneira conflitiva, é um tema para outra live, mas isso é um processo. E aí, em algum sentido, para pegar a pergunta da Lidiane e tentar responder o máximo de pessoas possível aí, e quase que zerar, eu acho que a fala do deputado foi inoportuna do ponto de vista político-institucional, mas ela tem uma validade do ponto de vista de militância, porque lembra, o deputado é político, e político tem que falar com a militância. E aí ele fez isso ontem, ele falou com a militância, ele marcou posição, né? Porque a militância tem uma expectativa de reação e de posicionamento dele. Agora, do ponto de vista institucional, isso prejudica mais o jogo que já está confuso,
Tá bom? Pessoal, nós temos aqui 44 minutos de live. Eu vou terminando por aqui, mesmo porque eu tenho uma reunião às 2 da tarde, e outras 3 e outras 5. Então o dia tá pegado, mas eu vou terminando por aqui. Eu queria agradecer a todas as perguntas de hoje. Eu queria agradecer as pessoas que têm entrado aqui, participado, que têm seguido a gente no Instagram, que têm seguido a gente no Twitter. No Twitter faltam, acho que 40 pessoas para eu ter 5.000 seguidores. Olha que loucura. Muito legal. Quero agradecer aos mais de 1.400 pessoas que estão me seguindo aqui no Instagram, as pessoas que estão seguindo a gente no canal no YouTube. Vão lá no YouTube, deem uma moral pra gente também. Tem sido um momento muito legal. E o esforço aqui, gente, é de ser honesto, tá? Vocês podem... Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. Umas pessoas vão achar que a gente está fazendo esse esforço de maneira honesta, outras pessoas vão dizer que não, mas assim, a minha consciência está bastante tranquila. O meu diálogo aqui é para ser honesto intelectualmente com vocês todos os dias. Inclusive, quando eu não sei a resposta, eu digo na alta aqui, não sei, né? Não sei. Porque a análise não envolve ter todas as respostas. A análise envolve também dizer que você não sabe. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Então, amanhã ao meio-dia a gente fecha a semana. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem aparecido aqui, conversado comigo, feito perguntas. Eu tenho tentado responder todo mundo. Tem uma rapaziada que está me mandando uns directs grandes aí, e aí se eu não te respondi ainda, eu vou te responder. Pode ficar tranquilo. E no mais, tenham um excelente fim de dia. Fiquem bem. Compartilhem essa live com os amigos de vocês, se vocês assim quiserem. E a gente está aqui para isso, de segunda a sexta ao meio-dia, para falar sobre política sem o fígado, usando a cabeça, porque afinal a análise não é conversa de bar. E aqui é um espaço de análise para a gente pensar um pouquinho e entender as variáveis que estão conformando a política brasileira. Conto com vocês. Espero que vocês contem comigo, fiquem bem, se puder fique em casa, se tiver que ir pra rua, atenção com o distanciamento social, usa máscara, né? Cuidem dos seus, cuidem dos idosos, cuidem uns dos outros e até sexta. Um beijão, fui. Se cuidem.